Hoje você vai saber como criar legendas impossíveis de ser ignoradas. Se você começa a escrever um post, dá um branco, não sei nem o que eu escrevo, por onde eu começo, episódio de hoje você vai ter várias ideias de como você vai escrever uma legenda do caramba. E no final do episódio eu vou responder se é melhor legenda curta ou legenda longa. Isso aí eu não sei, né? Só sei que esse podcast tá com uma cara de que vai ser longo. Senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Codecast. Aqui você encontra a visão estratégica para vencer no ringue do digital, feito para donos de negócios locais que querem enfrentar desafios maiores. Estamos também no Instagram, @codirectbr. E aí, preparado para encarar essa luta? Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Cara, uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida é quando escrever a legenda ou como escrever a legenda. Como assim, quando escrever a legenda? Não, no sentido de... eu tenho uma situação e eu quero fazer um post a partir daquilo. Qual que é o momento de eu fazer enfim, de criar esse link? Mas o que eu quero dizer é que tem um modelo, um trabalho, uma linha de raciocínio para ser seguida, e nesse podcast, a gente vai trazer bastante dessa linha de raciocínio para você entender como esse modelo deve ser feito. Exatamente. Nossa missão aqui é ajudar você a pescar, não te dar o peixe pronto. Então a gente vai trazer vários elementos aqui que vão te ajudar a como você vai saber escrever as legendas, assim. Perfeito. Se você ficar travadão na hora de escrever, dar aquele branco do caramba e não sai nada, vai dar umas linhas de várias ideias e maneiras de como você pode chegar lá. E se esse tipo de conteúdo é legal, compartilhe esse episódio com outros amigos que têm negócios locais que também passam por isso, que eu tenho certeza que vai ajudar eles, ajuda a gente também. Se você está aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações cada vez que tiver um vídeo novo e também dá uma curtida marota. Valeu! É isso aí. Mas, cara, o mais importante é você entender que para você fazer uma legenda tem duas formas. A primeira é você seguir uma estrutura, que boa parte dessa estrutura a gente vai compartilhar aqui. A segunda é falar aquilo que está no seu coração. Mas você tem em mente a estrutura. Ah, mas eu não estou seguindo a estrutura 100% à risca. Tá tudo certo. É melhor ter um post mal escrito do que não ter um post. Então, na dúvida, poste. Exatamente, mas o lance é... Por que o Tavo falou disso da estrutura? Porque às vezes as pessoas ficam engessadas numa estrutura e aí mata mais a criatividade ainda. Então, o mais importante é você conseguir expressar da melhor maneira. Beleza? Mas... por exemplo, como é que funciona com o nosso time, né? A gente precisa ter uma estrutura para poder ter uma previsibilidade das ações. Então, a gente planeja nossas ações para 2, 3, 4 semanas para frente, mas a gente sempre deixa em aberto espaços para criatividade, porque o nosso time funciona bem com estrutura, com um norte, mas também precisa de espaço para inovar, para ser criativo, para pegar uma coisa que está no hype. Saiu uma notícia, saiu essa notícia ontem a gente postou lá um print da notícia do CEO que atendia, o CEO de uma empresa que fatura 10 milhões que atende o telefone em casa. Isso. Atende os clientes em casa no saque. Então... Assim, cara, surgiu na hora, beleza, tem oportunidade de ir lá e já postar na hora. Isso. Mas beleza, por onde raios eu começo a escrever minha legenda? A primeira coisa que você deve ter em consideração, tem um episódio que a gente falou sobre o modelo AIDA. Então, a primeira coisa que você começa, a legenda, ela começa no título daquele post, na imagem daquele post. Então, o título, né, o que vai descrito na imagem, quando tem imagem, quando não tem, a gente explica lá no podcast do modelo AIDA o que você deve fazer. Mas quando a imagem está no título, o texto do título está na imagem. O texto do título está na imagem, muito obrigado. Fui até confuso, né? Mas você começa por lá. Porque se você tem uma promessa
na imagem daquele post, a legenda é a entrega daquela promessa. Então, assim, você pode fazer uma promessa super persuasiva, mas, puta, lá na legenda você não vai entregar aquilo. Então, vou dar um exemplo. Se a imagem tá 3 formas de você, sei lá, emagrecer. Você vai entregar as 3 formas ali. Ah, mas como que deve ser, etc. Só escreve o que está na sua cabeça. Entendeu? Porque se o seu cliente estivesse na sua frente perguntando isso para você, eu tenho certeza que com toda a naturalidade do mundo você responderia essa pergunta. Da mesma forma é o texto na imagem. Exatamente isso. Na então, legenda. A primeira coisa é o título. A gente explica lá na técnica AIDA que tudo começa, o post ele começa pela imagem, pelo título. Então, a legenda, ela é uma continuidade daquela primeira chamada de atenção. Eu estava olhando agora antes de começar um post da Quantum Nature, da Débora e do Zé Carlos, que está sensacional o que eles estão fazendo lá. Elas trabalham com harmonização de ambientes, e aí estava lá o título que era As plantas morrem na sua casa? Era uma pergunta no título. Perfeito. Então, o que é a primeira linha, tipo, quando começa? Cara, ela começou depois a legenda escrevendo. Você tenta fazer as plantas vingarem, mas as plantas sempre morrem? Fez uma outra pergunta e a partir dali ela continuou discorrendo sobre aquele assunto. Para quem gosta de um pouco mais de estrutura, o que eles fizeram tecnicamente falando? Eles criaram empatia, reforçando a pergunta que estava na própria imagem, a afirmação, a pergunta da imagem, com uma nova pergunta. Porque a partir do momento que o seu seguidor mentalmente responde sim, a tendência é ele continuar lendo aquele post. Então isso vai ser muito útil para você criar técnica de escrita. Ah, mas Gustavo, não funciona bem com estrutura. Então para de ouvir esse podcast agora. Né? Vai lá e porque isso vai piorar se você gosta de escrever, se você é criativo, se você tem rompantes de criatividade, você vai encontrar o seu modelo de trabalho. A gente está aqui dando sugestões para você ter mais produtividade, seguir um caminho e seguir uma estrutura. Agora, eu vou dar continuidade naquilo que eu estava comentando ali, que a gente sempre fala que o conteúdo influente ele tem 3 P's, que é o P da pessoalidade, o da persuasão e o da personalidade. Meu Deus. O P da personalidade, da personalidade e o da persuasão. Isso. Tem um episódio só sobre isso que se chama conteúdo influente. Perfeito. Então, quando você vai escrever a legenda, a coisa mais importante é que você consiga transmitir a essência da sua marca, o seu jeitão. Seu jeitão. Seu jeitão, cara, ali naquele post. Então, inclusive, seus vícios de linguagem é legal de você utilizar ali. Então, tem vários casos, tem o caso de Edileuza, tem vários casos que Não, o mais legal da Yland, né? Sim. O Yland é uma marca de roupa temática de Minas Gerais, de mineiro. Y, né? Y de Y. Y de Y. Não tem nem o que explicar. De Y-Land, que é assim, a terra do Y, né? Então ele, no post deles que a gente olhou agora há pouco, ele tava falando assim, como é que é? Já começou a esfriar na terra dos 6? Isso, já começou a esfriar pro lado dos 6? Então, assim, completamente carregado de personalidade, que é exatamente o jeito como eles falam, e no caso eles estão criando ainda mais identificação no público-alvo deles, que são outros mineiros, e eles têm muitos clientes que moram fora de Minas Gerais e querem conviver com a cultura e tal, então acabam comprando várias roupas e acessórios deles. Perfeito. Mas você vê que é muito natural da maneira deles falarem. Isso. O caso da própria Edileuza também, que é a professora de português, que seria muito comum ela escrever legendas num português arcaico estilo Machado de Assis. Mas assim... E ela é uma pessoa formal, é importante frisar isso. A própria Edileuza é uma pessoa formal, ela fala com formalidade, etc. Mas isso não exime? Porra, palavra bonita, né? Mas isso daí não tira a responsabilidade dela de escrever com pessoalidade. Ela escreve com toda a sua formalidade, com todo o seu estilo, ela escreve de maneira pessoal, né? A gente estava até olhando um post dela, foi super legal que ela fez uma afirmação, né, de uma regra da língua portuguesa, daí no final, na linha seguinte ela colocou não...
tipo um monte de interrogação assim. E não em caixa alta, depois não, minúsculo. E aí, então assim, mais pra trazer aquele sentido de indagação, assim, da pessoa conseguir como se fosse tipo, ouvir como ela no assim? contexto. Como não? Isso. A pessoa, super legal. A pessoa, como se ela imaginasse você falando aquele texto. Perfeito. Isso que é, se a pessoa tem que, parece que eu tô escutando a Edileuza falando quando eu leio esse texto. E isso é uma boa legenda. Então, legenda não é artigo de blog, não é artigo de jornal, não é artigo científico, não é nada disso. Ali é uma rede social, como se você estivesse conversando com uma outra pessoa. Existem outras mídias, como blogs e etc., onde você pode escrever de maneira mais formal. Agora, o Instagram, meu amigo, minha amiga, é informal. Por mais formal que o seu negócio seja, por mais, enfim, sério que você seja no dia a dia, você não pode perder a informalidade, a pessoalidade. Não é nem informalidade, é a pessoalidade. Você pode ser formal, mas também pode ser pessoal. Então eu tenho certeza que você não fala prezado senhor no telefone com o seu melhor cliente. Então... ou tipo, quando a pessoa entra, sei lá, no seu escritório ou na sua loja, senhor. Então, assim, é importantíssimo isso de escrever com mais naturalidade. Isso não significa que você tem que escrever com erro de português. Não. Que você tem que escrever, tipo, usando gírias. Não é isso. Sim. Se você usa gírias na sua comunicação, não tem problema de você utilizar gírias no seu conteúdo. O próprio caso do Dani da Psiconamente, que é psicólogo, né? Psicólogo é uma profissão naturalmente formal. Mas quando ele entrou na mentoria, a principal, assim, eu via, até dei o feedback para ele, falei, Dan, tem algo de errado no teu conteúdo dele, assim, por quê? Eu falei, cara, eu converso contigo, tu é um cara solto. E o teu conteúdo tá muito coxinha. Daí ele falou assim, pô, Gustavo, mas eu falo um monte de palavrão e etc, como é que eu vou escrever com palavrão? Daí eu falei, o que te impede? Aí ele... Posso escrever? Parecia que eu tava dando uma permissão pra ele, assim, posso escrever e falar palavrão? Daí eu falei, tu acha que isso vai te conectar com o teu cliente? Teu cliente gosta, na sessão com ele, etc., que você fale palavrão e tem esse jeito mais solto dele? Não, pô, os meus melhores clientes, eles não ligam quando eu falo palavrão e etc. Eu percebo que isso me conecta com eles porque... Isso permite que eles se abram, que eles falem palavrão, etc. Daí eu falei, então escreve a porra do palavrão na tua legenda. Assim, eu sei que tem gente que vai estar ouvindo e dizer, nossa, eu jamais, não sei se é que lá. Assim, beleza, que bom. Que bom. Que você é você e que ele é ele. E essa é a magia e isso que é o bonito na rede social. Cada um é cada um. Então, isso eu tô falando isso como postura de marca. Beleza, a gente falou do Dani, que é... um psicólogo que ele é autônomo, mas uma loja, você vai escrever com o jeito da loja. Se você vê a reserva, como eles escrevem, você sente a personalidade da marca ali. Perfeito. Então, tem a personalidade estampada. Eles não vão escrever artigo, olá, a tendência das cores para o verão, assim, não é o jeito deles. Só que não. Então... a essência da sua marca, ela vai carregada na legenda e é importante que a pessoa do outro lado te escute, tipo, a pessoa como se você estivesse falando aquilo, né? Sim. Outra coisa legal, que é o segundo P da conteúdo influente, que é o P da personalidade. O que você tem que levar em consideração na personalidade? Trazer os trejeitos e as características da sua marca, mas também, enquanto você fala, compartilhar os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que faz parte da sua essência, porque muito provavelmente os seus melhores clientes são aquelas pessoas que têm valores parecidos com os seus, entendeu? E daí, a partir do momento que você solta fragmentos dos seus valores no seu conteúdo, né? Então não tenha medo de expressar a sua opinião, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é melhor para o mundo e para o seu cliente em relação àquilo que você fala. Então não tem problema você falar disso. Então um plus para o seu conteúdo para trazer personalidade é
trazer fragmentos dos seus valores pessoais ou os valores do seu negócio no próprio conteúdo. Sei lá, você tem uma estética, aí você fala, olha, eu não acredito só em procedimento, eu acredito numa vida saudável como um todo. Perfeito. Sei lá se você acredita nisso ou não acredita, mas se você acredita nisso e você quer levar isso para os seus clientes, faz parte você escrever essas coisas no meio de um conteúdo. Sim. Por mais que isso esteja embutido, né? Digamos, você está falando sobre 3 maneiras de perder a gordura abdominal. E lá no meio você está escrevendo, olha, eu não acredito, tal. Claro, você entregou as 3 maneiras, mas dentro de uma delas você vai imprimindo as coisas que você acredita. Eu lembro de um caso, se eu não me engano foi da Anne, uma estética que o Thiago atendia na época. Ela escreveu um post assim, eu não acredito em estética. A dona de uma estética escrevendo um post, eu não acredito em estética. O que ela escreveu na legenda? Quando que ela não... É aí que eu queria citar no começo, quando que ela não acredita em estética? Que era quando as pessoas não seguem os protocolos para que o procedimento estético dê certo, né? Que é cuidar com a alimentação, exercício físico, em alguns casos alongamentos e etc. Então, ela trouxe a personalidade dela ali naquele post, ela compartilhou opinião e a insegurança dela antes de fazer esse post era, cara, será que se eu falar aquilo que eu acredito eu vou perder clientes? E é normal. Pode ser que você perca, mas pode ser que isso fortaleça o seu laço com o seu cliente ideal, com aquela pessoa com quem você quer se conectar. Você não faz omelete sem quebrar os ovos. Então, não tem jeito... Mazuco Evandro, né? O Evandro cheio de frases motivacionais hoje, né, cara? Mas é real, cara. Tipo, as pessoas têm o medo de perder é mais forte muitas vezes do que a vontade de ganhar. Então, assim, não tem jeito. Hoje em dia não tem mais espaço para marcas em cima do muro. Marca coxinha, marca que não faz o que faz, tipo, não bota para fora, não é vibrante. Sim. Tem que ter vibração. Perfeito. E cada um, isso não estou dizendo que é ser polêmico, né? Mas você tem que transmitir essa sua essência. Outro ponto também que é muito importante, que a gente comenta bastante, que é uma das maneiras é você escrever em primeira pessoa. Sim. Tem até o caso do Galo 9H, tava lendo um post dele antes de a gente começar aqui, e tava escrito assim, descrevendo como, eu não lembro qual era o título do post, mas tava lá no meio da legenda. Ontem eu tava com o Fox do Alexandre para finalizar, para fazer os forros internos, e o dia tava uma loucura. Entende, assim, o que ele estava escrevendo era muito o que de fato estava acontecendo. Sim. E o que de fato ele estava sentindo. Então, assim, é muito mais simples do que você imagina. Então, até como o próprio Tavo disse, cara, se você fosse responder uma pergunta, o que tu ia falar? Você vai escrever muito parecido como você fosse falar. Claro, uma coisa que a gente fez bastante com o nosso time durante um tempo, as pessoas faziam as perguntas para mim e eu respondia em áudio. E dela pegava aquele áudio e transformava num texto, porque ela queria saber qual que era a minha opinião em relação àquela pergunta. E daí o nosso time, enfim, fazia o trabalho ali de criar um carrossel, criar um material em cima da resposta daquela pergunta, porque estava recheada de personalidade, estava recheada de opinião, ali estavam os nossos valores sendo compartilhados, ali estava sendo falado em primeira pessoa, então funcionava super bem nesse formato. Exatamente. E aí também tem o P da persuasão, né, Tavo? Que é um outro elemento na legenda que também tende a gerar um bom impacto, né? Sim. Onde que entra o P da persuasão na legenda? Na verdade, começa no título também, mas assim, o P da persuasão, né? A gente fala de persuasão, que é colocar as pessoas em movimento. E tem 2 elementos que são muito fortes, né? 2 gatilhos mentais que funcionam muito bem na legenda. Claro, se você souber usar todos os gatilhos mentais, melhor, mas você pode se concentrar apenas nesses 2. Primeiro, gatilho mental da reciprocidade. Se você entregou um bom conteúdo, é natural que a pessoa queira contribuir, né, retornar, ser recíproca em relação àquilo que você está fazendo. Então, você pede, olha, se você gostou desse conteúdo, digita eu aqui embaixo, ou dá um joinha, ou curte esse comentário, ou encaminha para uma pessoa que você gosta. Então, primeiro gatilho da reciprocidade.
segundo, o gatilho da curiosidade. Se vocês perceberem, né, é como se esse podcast fosse uma grande legenda. E lá no começo do podcast o Evandro falou, você acha que funciona legenda longa ou legenda curta? Fica tranquilo que até o final a gente responde, mas isso desperta curiosidade para a pessoa ficar até o final. A mesma coisa sua legenda. Por que a gente usa pontos de empatia durante a legenda? Para isso ir gerando curiosidade, falando, olha, tal coisa vai acontecer, ou faz uma pergunta na imagem que força a pessoa a ler a legenda, isso aumenta a quantidade de pessoas. Então, usar a curiosidade durante a própria legenda ou durante todo o AIDA do processo faz a pessoa chegar até o final, e isso é o mais importante. Como tu disse, até começa pelo título, né, da persuasão. Por exemplo, aquele título da Anne da estética, que era Eu não acredito em estética. Aquilo, o próprio título já tende a mexer com a emoção da pessoa. Isso. Ou o título que eu estava falando agora da Quantum Nature, as plantas morrem na sua casa. Então, se é uma situação que as pessoas do seu cliente ideal vivenciam, ela vai dizer, opa, parece que está falando para mim, é exatamente isso que acontece. Então, a identificação, tudo isso entra no quesito persuasão. Persuasão não é compre aqui, etc, etc. Aliás, eu vou ler esse post porque esses dias morreu minha orquídea e eu tô sofrendo com isso. Mas, cara, assim, ó, o estilo da legenda, ela também varia de acordo com o seu modelo de post. Então, se você utiliza um modelo Você Decide, cara, uma legenda direto ao ponto. Se você faz um carrossel mais longo, uma legenda mais direto ao ponto, porque o conteúdo está no carrossel. Agora, se você faz uma pergunta, reforça essa pergunta na legenda. Se você faz um storytelling, legenda longa. Você precisa contextualizar uma história. Você não pode simplesmente falar alguma coisa fora de contexto. Tipo, o dia que eu fiz um procedimento em mim mesmo. Aí vai lá e tem uma linha. Porra. A pessoa tá esperando, tá com expectativa que seja algo mais... Que vai ter que ter um contexto ali e tal. Isso, então isso vai variar. De acordo com o modelo. Né? Agora, um outro ponto legal também de você levar em consideração com a legenda é a formatação da própria. Sim. Então, que é usar quebras de linha. Isso. Frases curtas. No máximo 2 linhas no Instagram, né? Então, ficar bem atento. Né? Aqueles blocões de sem parágrafos, sem pontuação. Ou cheio de vírgula e não termina nunca. O estilo de leitura na mídia social, ele é um estilo mais rápido. Você precisa privilegiar a pessoa a ler legendas curtas e cadenciadas. Frases curtas e cadenciadas, ou seja, com várias quebras de linhas. Se você é uma pessoa que não tem o hábito da escrita, se não tem facilidade para escrever, aqui vai uma dica de ouro. No máximo 5 frases. No máximo 5 frases. Tenta ser o mais sucinto possível e consolidar todo o seu conhecimento em 5 frases. Tá? Se você já é uma pessoa que tem hábito de escrita, se lê bastante, etc., você pode criar textões. Um outro ponto aí também que é legal de usar, que são os emojis, né? Às vezes a gente não dá tanto atenção a eles, mas eles ajudam também porque são imagens que têm a ver, que tem uma conexão com o que está escrito no texto. Usar emojis no meio do texto ou no início das frases, assim, também ajuda a prender a atenção da pessoa. Isso. Em relação ao próprio texto. Porque assim, como a gente fala que os 3 P's são uma forma emocional de escrever, né? Quando a gente escreve em primeira pessoa, naturalmente a gente escreve de forma emocional. Por exemplo, a gente estava falando do caso do Marcos da Galo 9H, que ele fala, cara, o dia tava uma loucura. Isso é um texto emocional, assim... Tu tá sabendo qual que é o sentimento do cara. Se ele bota um emoji assim, com os cabelos em pé e etc, tu vai sentir aquela emoção ali naquele momento. O emoji representa a emoção que está descrita no texto, né? Isso, reforça a emoção que tu tá querendo passar no texto. Então, o emoji é super importante se você sabe utilizar ele no dia a dia. Bacana. Então, o emoji é bem legal. Agora, tem alguns erros comuns que a gente percebe nas legendas, né? Sim, tem um episódio inteiro sobre os principais erros. Sobre alguns desses... Tem cada erro desse, acho que deve ter um episódio. Mas, por exemplo, alguns erros comuns que as pessoas, às vezes, lá embaixo botam um blocão com seus contatos. Ou seja, é o que a gente chama de panfletagem camuflada de conteúdo.
Tem um episódio lá no início... 16. Porra, episódio tava 16. Decorou. Não, esse eu decorei porque eu já mandei pra tanta gente. Que é o... O cara fala, avalia meu conteúdo aí, eu mando o link do episódio. Só pra não ser... Indelicado. Pra não ser indelicado. Mas que é você vai lá e faz um conteúdo, sei lá, 3 maneiras, sei lá, sobre roupa, a tendência para o verão. Aí você vai lá e bota, olha, está chegando aqui na loja, entra em contato, tá aqui, bota endereço, telefone, etc. Assim, não. As pessoas, elas cometem esse erro porque elas acreditam que se alguém compartilhar aquilo para um terceiro que não segue ele, que não sabe quem ele vai olhar ali o post, vai ver os contatos e vai querer entrar em contato na hora. A grande verdade é que isso, olha, se acontece com uma frequência muito menor do que se você fizesse o dever de casa. Isso, o post, de novo, Instagram não é rede social de divulgação. O Instagram é uma rede social e rede social imprime relacionamento. Então você cria relacionamento nos comentários e tal e você vende através do direct. A pessoa que vem, não é você que vai. Perfeito. Enfim. Então outro erro clássico também é meter o blocão de hashtags lá embaixo, né? Tipo, a pessoa vai lá, escreve uma legenda, bota um monte de pontinho e lá embaixo um blocão de hashtag. Não, o pior é a pessoa ir no Google e falar assim, hashtags para consultório odontológico. Aí tem um monte de hashtag genérica, metade delas com shadow ban, e daí ele vai lá e pum, copia e cola no perfil dela, achando que aquilo vai fazer bombar o perfil. Só que não. Só que não, tem um episódio também só sobre hashtags, então... As cagadas que as pessoas cometem. Não precisa, assim, não muda absolutamente nada. Então, inclusive, muitas vezes só piora. Então, deixa a legenda limpa, beleza? Você escreveu, no final, fez a chamada para ação para os comentários e aí finaliza, assim, sem chororô, né? Outra coisa legal é que você... Eu sempre reforço isso quando a gente fala de post, etc. Eu sempre reforço isso. Mas você ter muito cuidado com a congruência entre o título e a legenda. E essa congruência tem que se manter desde a imagem que você utilizou para chamar a atenção no título do post até a chamada para ação. Ah, Gustavo, mas puta, às vezes eu não consigo. Tá tudo bem, às vezes a gente também não consegue criar toda essa congruência. Mas se você tiver isso em mente, às vezes que você tiver consciência escrevendo, etc., você vai buscar toda essa congruência, porque daí fica quase que automático a pessoa ir lá e fazer um comentário. Ela não precisa pensar para fazer o comentário, ela tem que querer fazer aquele comentário a partir daquilo que você escreveu. É, exatamente isso. Por isso que a gente sempre fala, até nesse episódio do Técnica AIDA, que você começa o conteúdo pelo título e pela imagem, depois é para a legenda. Que pra gente parece muito óbvio, né? Mas pra maioria das pessoas, elas escrevem um texto e depois daquele texto ela vai pensar... E às vezes nem pensa num título, só vai jogar uma imagem, uma foto lá. Então você começa o conteúdo pelo título e pela imagem. E a legenda, ele é uma consequência, como se fosse um caminho natural para aquilo que você colocou no título lá, né? Porque as pessoas, elas imagina, você coloca uma baita energia para escrever uma super legenda, só que não consegue incentivar que as pessoas leiam aquela legenda. Então, um erro bastante comum no título é você não despertar o desejo para a pessoa ler a legenda. Nem curiosidade, nem nada disso. Né? O clássico exemplo que o Evandro usa do sol. Fala aí, Evandro. Nem lembro mais do... Aquele no caso da Seja Sua Natureza. Sim, tipo... Que é um cliente nosso. Que era lá em 2016, que era, enfim, terapeuta holístico e tal. Ele tava lá, o título era lá, tome sol de 15 a 30 minutos por dia. Aí depois vem uma legenda. Eu falo, cara, assim, pra que eu vou ler a legenda se... Já entregou o ouro? Já entregou tudo no título. Tipo, o que eu vou ler a mais do que tá ali? Então, agora, se faz o oposto... tem várias maneiras de criar um outro título alternativo a isso. Mas se colocar lá, por exemplo, você tem dificuldade para dormir ou dorme demais? Tipo, tem problema com sono? Ou te falta energia e tem problema com sono? Aí, na legenda, você escreve, olha, isso é muito comum e tal, em pessoas que tomam pouco sol por dia. Tal, lá no final, olha, minha recomendação é que você tome de 15 a 30 minutos de sol por dia nos horários ABC.
Sim. Digite eu se você gostaria de tomar sol todos os dias durante 15 minutos. Então, o título é o que vai fazer a pessoa, o título e a imagem, ir para a legenda. Sim. Então, às vezes as pessoas acham que escreveram uma legenda ruim, mas começou errado e aí acaba terminando o post errado também. Desanda a maionese. E aí, Tavo, legenda curta ou legenda longa? Eu vou dar aquela resposta bem cretina. Depende. Depende? Não, porque assim, primeiro, tá? A maioria das pessoas, elas caem na armadilha, mas eu... Por exemplo, eu tenho episódio disso. Isso, a armadilha... Uns 10 episódios pra trás aqui. A armadilha do por exemplo eu. Por exemplo, eu odeio legenda longa. Eu não fico lendo legenda no Instagram. Deixa eu te dar a boa notícia. Eu adoro escrever textão no Instagram, mas eu odeio ler textão. Entendeu? E os meus clientes, muitos deles, adoram textão. E tá tudo certo. Entendeu? Então, assim, o que depende? Primeiro, você precisa conhecer muito bem o seu cliente para saber qual que é o hábito dele, né? Por exemplo, o Carlos da Mr. Vapor, ele falou, cara, meu cliente ele não comenta dos meus posts, mas ele salva os meus posts e ele traz aqui na minha estética automotiva os posts que ele salva e que chamaram a atenção dele e etc. Entendeu? Então... você precisa entendendo o hábito do seu cliente, você vai ver, cara, às vezes, como eu falei, a legenda curta ou longa também depende do modelo que você usa. Se o seu mercado te permite contar mais histórias, você não consegue escrever uma história em 2, 3 linhas, entendeu? Precisa contextualizar a história, falar o que aconteceu, o que chamou a atenção, antes, depois, etc. Para isso, uma legenda longa. Agora, se você utiliza um modelo de post e você decide, cara, a legenda curta, porque é uma chamada para ação. Você decide, sei lá, você faz uma batalha de 2 looks. 2 produtos, 2 né? produtos, 2 hambúrgueres e etc. Você prefere A ou B. Então você não precisa escrever um textão sobre aquilo, só comente aqui. Então ele é mais curto. Mas o mais importante de tudo é você entender que a legenda curta ou longa depende do interesse que você conseguiu despertar no seu cliente. Então, assim, não existe legenda curta ou longa. Existe legenda interessante e legenda chata. Tem legenda curta chata, tem legenda longa chata, tem legenda longa interessante, tem legenda curta interessante. Então, isso... É isso aí, tipo, as pessoas não têm tempo, etc, eu preciso ajudar ela. O meu cliente não lê legenda longa. Todas as vezes que eu escrevi legenda longa, não aconteceu nada. Só legenda longa tá uma porcaria. Agora, vê se seu cliente não fica maratonando Netflix na casa dele. Cara, as pessoas, elas têm tempo para aquilo que importa para elas. E a má notícia é que se você escreve textão e o seu cliente não engaja, o seu textão tá ruim, precisa melhorar. Exatamente isso. E, assim, é normal também. Óbvio que no meu dia a dia, na medida que eu vou consumindo conteúdo, e você também, você tende a ver coisas mais curtas. Só que assim, se você pega algo que é muito interessante, você para e lê. Então, você para e lê, você para e assiste um vídeo, você para... Então, a grande questão é buscar ser interessante para o seu cliente ideal. Isso. E parar de se preocupar se é curto ou é longo. Você vai escrever o melhor que você puder para aquele cliente, explorar o máximo que você puder dos gatilhos mentais, de gerar identificação, de gerar valor. Sim. E se preocupar menos se aquilo está curto ou está longo. Se você está conseguindo entregar bastante valor, é isso aí. É isso aí, não se preocupa com pequenos detalhes Para sórdidos. com essas suposições que não tem o menor sentido, né? Exatamente. Fez 2 legendas longas, não teve o resultado, aí você pressupõe que nenhuma legenda longa vai funcionar para o seu cliente. Gente, foram mais de 600 empresas que a gente testou, diversos formatos, em diversos mercados, e não tem o certo e errado. Tem a legenda... Não tem o certo e errado de curta e longa. O que tem é a legenda chata. Se é chata, as pessoas não leem. A gente fez mais de 40 mil posts. Então, assim, não existia um padrão entre longo ou curto. Existia um padrão de conexão com o cliente ideal ou não. Perfeito. Beleza, gente? Então, espero que você tenha tido várias ideias aqui do que fazer. Recomendo que você assista outros episódios complementares a esse, que é o da técnica AIDA, o Gatilhos Mentais para Negócios Locais, o conteúdo episódio chamado Conteúdo Influente. Esses 3 vão te ajudar bastante nesse contexto aqui. Compartilhe esse episódio com outros amigos
que também passam desafios na hora de escrever as legendas aí, outros amigos que também tem um negócio local. Acompanha a gente no Instagram, CodirectBR, se inscreve no nosso canal no YouTube e nos vemos nos próximos episódios. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.